Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós essa noite. Amados irmãos, peço que abram a palavra de Deus na carta aos Filipenses, capítulo 1. Leremos do versículo 27 ao 30. Filipenses, capítulo 1, dos versículos 27 ao 30. Diz assim a inerrante palavra do nosso Deus. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora, ouvis que é o meu. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a condução do nosso Deus. Senhor nosso Deus, nos dê discernimento neste momento, Pai, para compreender o que as sagradas palavras do Senhor têm a dizer ao nosso coração. Deus, ajuda-nos na compreensão do Evangelho, ajuda-nos a termos mudança de vida baseado nesta mensagem pregada. Ó Deus, que esta mensagem possa impactar os nossos corações, Pai. Ó Deus, que neste momento a nossa atenção esteja tão somente na palavra do Senhor. Ó Deus, que os desafios, que a rotina do mundo lá fora possa dar uma pausa para que todos nós tenhamos o bom alimento, que é a palavra do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos tendo uma série de sermões aqui em Esther. E quem já está maratonando essa série de sermões, essa sim é uma maratona que vale a pena maratonar. Quem está aqui maratonando, firme e forte, já percebeu o quanto que Esther sofre e está sofrendo ali. Não só Esther, mas todo o povo de Deus está passando por grande sofrimento naquela situação. Nós vemos ali como Amã odeia o povo de Deus e está fazendo de tudo para que o povo padeça. E da última mensagem que nós ouvimos aqui com o reverendo Márcio, ele terminou com: se padecer, padeci. E é tão interessante ver isso, esta fé tão robusta de alguém que entendeu que se for necessário sofrer, eu sofrerei, mas eu continuarei fiel ao meu Deus. Veja, aqui em Filipenses também é a carta de alguém que está sendo fiel a Deus. O apóstolo Paulo nos mostra que em tempos de sofrimento devemos viver de modo digno do Evangelho, perseverar com firmeza diante da oposição e também reconhecer que o sofrimento que nós temos é também um privilégio dado por Deus. Tal como Esther e o seu povo, nós também somos desafiados a enxergar luz em meio à escuridão do mundo, enxergar que a soberania de Deus está presente em cada aspecto de nossa vida, até mesmo nas provações, talvez principalmente nas provações. Portanto, o tema da mensagem de hoje é: como permanecer fiel em meio ao sofrimento. Como permanecer fiel em meio ao sofrimento. Em primeiro lugar, vivendo de modo digno do Evangelho. O versículo 27 começa assim: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Esse verbo vivei, no seu sentido original, tem um sentido muito mais amplo. Vem de um termo de cidade. É um viver como cidadão.
é um viver como, de fato, alguém pertencente a uma cidade. E os filipenses gostavam disso. Eles gostavam de falar sobre cidadania. Eles gostavam de cidadania. E o porquê de tudo isso? Porque eles eram tão adeptos à cidadania. Veja que lá no ano 42 antes de Cristo, na cidade de Filipos, ela foi ali cenário de uma batalha, chamada Batalha de Filipos. E nessa batalha, Otaviano saiu vencedor. E então aquela cidade, como grande comemoração, foi colocada ali uma colônia romana. Então agora os filipenses não eram apenas uma cidade próxima de Roma, mas agora todos os que nasciam em Filipos também se tornavam automaticamente cidadãos romanos. Por que isso é tão importante? Naquela época, de fato, só existiam dois grupos de pessoas: aqueles que eram cidadãos romanos e aqueles que não eram. Os cidadãos romanos tinham grandes privilégios. Se eles fossem presos, eles poderiam apelar ao imperador. Paulo fez isso como cidadão romano. Se o cidadão romano, ele pagava menos imposto. Ele pagava o imposto de maneira diferente. Ser cidadão romano te dava privilégio em posições dentro do Senado, dentro de tantas outras áreas, dentro de Roma, no cenário político de Roma. Então, os filipenses se orgulhavam, eles estavam felizes por serem cidadãos romanos. E talvez isso seja até um pouco de idolatria, porque ser cidadão romano era como ser escolhido por Roma, que eles também consideravam como uma deusa, a cidade de Roma. Então, ser cidadão romano também era uma parte de ser filho dessa deusa chamada Roma. E eles se orgulhavam muito disso. Quando Epafrodito foi se encontrar com Paulo, ele disse: olha, os filipenses continuam contigo. Nós estamos batalhando com você, nós estamos orando por você, Paulo. Mas olha, os filipenses também andam muito orgulhosos. Eles estão dando ouvido àqueles que pregam a palavra de maneira maliciosa, àqueles que pregam a palavra de maneira libertina, que tentam fazer com que a palavra tenha dois sentidos, com que a palavra não seja tão rigorosa assim, que você possa fazer aquilo que você queira, que você possa servir a Deus, a Roma, e tantos outros deuses, e também a esse Deus. Então eles dão um jeito na palavra, eles estão ouvindo isso porque eles gostam muito de Roma. Mas também existem aqueles outros que ainda não desapegaram da lei judaica, os judaizantes. Estes estão tão apegados à lei, que eles amam muito mais a lei, a circuncisão. Eles amam muito mais o que está escrito naquela lei do que o próprio Cristo ressurreto. Eles estão fazendo com que a graça fique coberta sobre a lei, desconsiderando talvez o poder da graça. Então Paulo se entristeceu com aquele relato e escreveu uma carta aos filipenses. E aqui ele começa a falar sobre como os filipenses deveriam viver de maneira digna do Evangelho. Mas o que é este Evangelho? Talvez essa passagem seja boa para nós nos lembrarmos do que é este Evangelho que ele está falando aqui. Afinal, se ele viver de maneira digna do Evangelho, é claro que ele também será um bom cidadão romano. O que Paulo está fazendo aqui, ele não está atacando a cidadania romana. Paulo era romano e ele continuou romano até a sua morte. Ele não está atacando o fato de ser cidadão romano. Ele não está falando: parem de ser romanos, abandonem a cidadania romana. Vocês agora precisam viver dessa forma. Não é isso. O que Paulo está mostrando aqui é que você pode ser cidadão romano e você pode ser um bom cidadão romano, mas você quer ver você ser um cidadão romano ainda melhor? Seja um cidadão do reino de Deus. Seja alguém que vive com a cabeça nas nuvens. Talvez você tenha ouvido isso da sua mãe ou de alguma tia. Ah, você vive com a cabeça nas nuvens. Mas aqui é coisa boa. Viver com a cabeça nas nuvens é viver com pensamento no céu. É viver pensando no alto, nas coisas lá do alto, assim como diz lá em Filipenses 3, de 1 a 4. O que é Evangelho? Os crentes estão fazendo aqui uma declaração sobre o Evangelho não apenas com os lábios, mas também com as suas vidas. O Evangelho é sobre amor, portanto, nós devemos ser conhecidos como pessoas amorosas. O Evangelho é sobre justiça, então nós devemos ser conhecidos como pessoas que buscam a justiça. O Evangelho é sobre vida,
Portanto, nós devemos exibir vitalidade, vida, alegria, porque o Evangelho também é alegria. O Evangelho é sobre liberdade, portanto, nós não devemos mais viver sobre as amarras do pecado, sobre a escravidão do mundo. Nós somos livres em Cristo Jesus. O Evangelho é sobre humildade, portanto, nós somos e devemos ser um povo humilde, servindo de bom grado a todos. No Antigo Testamento nós vemos muitos anunciando as boas novas. O Evangelho é as boas novas. Talvez você diga, eu não sou bom pregador, Marcos. Eu deixo isso para o pastor, para os presbíteros, eu não prego, eu vou à igreja, se precisar de mim para alguma coisa, mas eu não sei pregar. Pregar é contar a boa notícia. É verdade que muita gente sabe contar a história de um bom filme quando assiste um. Assiste aquele filme e fica tão entusiasmado que quer contar para todo mundo, você precisa assistir esse filme. E quando a pessoa diz, eu não assisti, nunca ouvi falar desse filme. Não, você nunca assistiu? Você precisa assistir esse filme é maravilhoso. E você começa a contar o filme, a sua experiência com o filme, e o quanto isso é legal. Nós percebemos aqui o seminarista o Davi, né, aqui ontem, como ele ficou empolgado com o Senhor dos Anéis, ele falando aqui, falou de tantos nomes lá do Senhor dos Anéis. De fato, eu acredito que ele goste. E veja, por vezes nós gastamos tanto tempo tentando convencer as pessoas destas coisas, pequenas coisas, não está errado. Mas nós não sabemos convencer essas pessoas ou falar do impacto que o Evangelho tem nas nossas vidas. Isso é, se teve algum impacto. Nós precisamos ter a mesma alegria e o mesmo entusiasmo, se não mais, para falar do Evangelho. O Evangelho é as boas novas. Quem não gosta de boa notícia? Quem não gosta de receber uma boa notícia? Eu e a minha esposa, por vezes brincamos, você quer ouvir a boa notícia ou a má notícia primeiro? Sempre a boa, sempre a boa. Mas veja, nós precisamos sempre nos lembrar que o Evangelho é a melhor notícia que alguém pode receber. Não é simplesmente uma boa notícia, é a melhor notícia. É a melhor notícia que você recebeu, é a melhor notícia que eu recebi. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e nós recebemos vida, e isso é maravilhoso. Alguém nos salvou, alguém foi o nosso resgatador. Essa é a boa notícia do Evangelho. Em Isaías 61, de 1 a 3, ele também fala sobre o Evangelho. Ele diz que o Espírito do Senhor está sobre nós, está sobre mim. O Evangelho é boas notícias aos pobres. O Evangelho é cuidar dos que estão com o coração quebrantado. É anunciar liberdade aos cativos, é libertação das trevas aos prisioneiros, é proclamar o ano da bondade do Senhor. O Evangelho é o dia da vingança do nosso Deus também. É consolar todos aqueles que andam tristes, é dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas. O Evangelho é óleo de alegria ao invés de pranto. O Evangelho é um manto de louvor ao invés de espírito deprimido. O Evangelho é o que nos move. Certamente, o Evangelho só é possível por causa de Jesus, porque Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças, contudo nós consideramos Ele castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e por sua ferida nós fomos sarados. O Evangelho é anunciar essas boas novas. É anunciar essas boas novas. Vou tomar água que a Laura já está me olhando, cara feia. Você está vivendo como um cidadão do céu? Você tem vivido anunciando a luz das boas novas, a luz do Evangelho de Cristo Jesus? O apóstolo Paulo aqui usa a imagem de cidadania celestial, algo que ressoava fortemente com os filipenses, orgulhosos da sua cidadania romana. Da mesma forma como nós, por vezes nos orgulhamos de nossas conquistas, de nossos status,
de nossa família, da nossa situação financeira. Por vezes nós somos tão orgulhosos e estamos tão resistentes aqui. Pense na sua vida. Pense nas suas prioridades. Pensa naquilo que você tem colocado em primeiro lugar. Será que estas coisas estão glorificando a Deus? Será que estas coisas pertencem ao reino de Deus? A sua maneira de tratar as pessoas, as suas escolhas no trabalho, na família, na igreja, elas refletem a cidadania de alguém que é cidadão do céu? Portanto, viva de modo digno do Evangelho. Viva de modo digno do Evangelho nas pequenas coisas. Quando você for preparar um café da manhã, viva de modo digno do Evangelho. Não pegue o pão que chegou da padaria na sacola, jogue em cima da mesa e fala: o café está pronto. Arrume a mesa. Os pequenos detalhes. Os seus filhos vão ver: nossa, como a minha mãe e o meu pai, eles são unidos, eles deixam um banquete para mim. Nos pequenos detalhes da sua vida você pode mostrar como viver de modo digno do Evangelho. Com certeza as pessoas, ao verem pequenos atos como esse, vão ver como você ama ao nosso Deus, como o Evangelho se manifesta na delicadeza de uma mulher, de uma mãe, de um pai. Quando você enfrenta a correria do trânsito, preso lá em um engarrafamento, seja você alguém que vive de modo digno do Evangelho. Ao invés de buzinar e xingar e levantar a mão, seja você o que vai reduzir a velocidade e deixar que o outro passe. Seja você o que vai abrir mão do seu orgulho, da sua vantagem. Tudo bem, ele está errado. Tudo bem. Mesmo que ele venha e te derrube de uma moto. Quando você está no trabalho, em meio às tarefas que parecem monótonas, lembre-se, o Evangelho também está presente ali. Cada tarefa, por mais simples que pareça, pode ser uma oportunidade de servir. Sirva com alegria no seu trabalho. Sirva com alegria onde você está. O trabalho do crente é um trabalho que, de fato, pode mudar a vida de muitas pessoas. Talvez a sua condução, a forma como você vai lidar com determinadas situações, podem dar testemunho do Evangelho e fazer com que aquela pessoa venha a querer saber mais sobre o Evangelho de Cristo Jesus. Gaste tempo com a sua família. Viva de modo digno do Evangelho nas pequenas coisas do seu lar. Quando for passar um tempo com a sua família, gaste tempo de verdade. Não fique no celular. Não passe horas do lado da pessoa que você ama como se você nem a conhecesse. Gaste tempo com ela, olhe nos olhos. Vá assistir um filme com seu filho, vá passar tempo com ele, mesmo se ele for um tagarela. Gaste tempo com ele, gaste tempo de verdade, com alegria. Pois a família, ela é fantástica. E você precisa também evangelizar dentro do seu lar. Quantos cristãos, quantas famílias estão sendo destruídas porque, por vezes, o cristão vem aqui na igreja, vive uma vida que parece uma vida de crente, mas ao chegar na sua casa, parece que as portas do inferno foram abertas. Não se comporta como crente. Ao chegar em um trânsito, alguém quando fecha você, se comporta como um animal irracional e não como um cristão que deveria ser. Nós devemos mostrar amor e demonstrar amor para o mundo, e por vezes nós estamos nos comportando pior do que aqueles que estão no mundo. Seja legalista demais ou seja libertino demais, por vezes nós estamos nos esquecendo da essência do Evangelho. Viva de modo digno do Evangelho, porque ao fazer o contrário, não é o seu nome que está sendo envergonhado, é o de Cristo. Pense nas pequenas áreas da sua vida, mude a sua disposição.
viva de modo digno o Evangelho. Em segundo lugar, como permanecer fiel em meio ao sofrimento, perseverando com firmeza em meio à oposição. Perseverando com firmeza em meio à oposição. A segunda parte do versículo 27 diz assim: para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Aqui o modo de viver que Paulo está tratando aqui é um modo de viver firme e permanente e contínuo. Mas aqui ele não está falando permanecer firmes como unidade. Interessante saber que em nenhum momento da Bíblia você vai encontrar, em nenhum lugar da Bíblia, você vai encontrar uma pessoa sendo chamada de igreja. Isso não existe. Igreja é o povo de Deus reunido. Nós somos igreja. Mas quando é uma pessoa só, ou é eleito ou é filho de Deus, mas nunca é igreja. E aqui ele está falando que nós precisamos permanecer firmes, e firmes como igreja, inabaláveis. Não como um soldado que está solitário, mas como um exército forte, pronto para a batalha, lutando juntos. E aqui, depois de Paulo ter escrito Efésios, falando sobre a armadura que nós devemos ter, trazendo todo o conjunto que nós devemos ter após vestir aquele conjunto. Agora, lute junto. Não vá sozinho, lute junto, como um grande exército, como grande igreja de Cristo. Paulo está aqui ressaltando que a luta pela fé do Evangelho, ela não é solitária, ela é conjunta. Ela é uma luta contínua e conjunta. Que maravilha é, meus irmãos, lutar junto com os irmãos, lutar junto com vocês, ombro a ombro, nos maiores desafios e nos menores desafios. Seja com uma dificuldade na educação do filho, seja com um grande problema no lar, nós podemos contar uns com os outros como igreja de Cristo Jesus. Esta é uma notícia maravilhosa, porque Deus não apenas nos deu a fé, mas nos deu irmãos que lutam essa batalha junto conosco. Como igreja, nós podemos fazer valer o que está em Mateus 16, 18 a 19. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra a igreja, e não contra o crente, contra a igreja. Pare de lutar sozinho. Pare de tentar carregar o mundo nas costas. Pare de esconder os seus problemas para si. Pare de guardar os seus pecados no fundo de um pote, para que ninguém veja. Peça ajuda, peça apoio, não sofra sozinho. O Evangelho é uma batalha conjunta. Existe um movimento surgindo, e já vem surgindo desde os anos 2000, que é o movimento dos desigrejados. E agora, recente, um movimento chamado Seeker Sensitive, que é um movimento sensível a quem procura. A ideia desse movimento é: a igreja precisa ser um lugar onde as pessoas vão encontrar aquilo que elas procuram. O que você quer ter na igreja? Você quer ter fliperama na hora do culto? Vamos ter. O que você quer? Quer um show? Vamos ter. Quer rock? Quer funk? O que você quer na hora do culto? Nós vamos providenciar para você. Nós vamos te servir, porque esse é o objetivo da igreja, não é? Servir a todos os crentes? É claro que não. O real motivo da edificação da igreja é para que nós permanecemos firmes até o fim, para que juntos permaneçamos firmes até o fim, lutando pela fé evangélica. Isso não dá para fazer desigrejado, isso não dá para fazer de casa. Por vezes você é um desigrejado dentro da igreja, porque você não se envolve com a igreja, você não faz parte do corpo. Talvez você nem queira fazer parte do corpo. Talvez você se ache superior demais. Talvez você ache que você está em outro nível. Você vem uma vez, vem outra.
Mas a verdade é que você nunca fez parte do corpo de Cristo. E é por isso que você sofre. E é por isso que você continua sangrando. Porque essa batalha não se vence sozinho. Essa batalha é necessária que seja feita com crentes. Este movimento dos desigrejados já passam dos 15 milhões de desigrejados só aqui no Brasil. Quão importante é pregar o Evangelho. Essas pessoas saem por diversos motivos. Porque aconteceu tal coisa, tal irmão falou aquilo, não aconteceu aquilo que eu queria, o louvor não é do jeito que eu gostei, eu queria que as luzes ficassem apagadas, eu queria que as luzes ficassem, eu gostaria que ficasse com a luz acesa, e você nunca vai conseguir agradar todo mundo. O pastor na hora da saída não apertou minha mão do jeito certo, ele apertou só a pontinha, eu vou embora dessa igreja. Há tantos motivos, mas a verdade é que o grande motivo é o seu coração, que ainda não é entregue a Cristo Jesus. O grande motivo é que você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. O grande motivo é que você não faz parte da igreja de Cristo ainda. Há tempo. Arrependa-se, há tempo. O isolamento espiritual só torna o cristão mais vulnerável. O isolamento espiritual só faz com que o cristão diminua. Nós precisamos continuar firmes e fortes na comunhão. Voltar à comunhão da igreja não é uma questão de convivência, mas é uma questão de sobrevivência. Você não é crente longe da igreja. Olha o que diz em Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. E tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É certo que o dia se aproxima. É certo que vem chegando a hora. E essas pessoas estão simplesmente ignorando os alertas. Como se Jesus não fosse voltar. Como se a vida da igreja fosse isso. Este é o resultado final. É ser crente, é continuar indo na igreja, e é isso, minha vida vai ser essa, eu vou à igreja todos os domingos até eu morrer, e é isso. Isso não é essa igreja. Ser igreja é mais belo do que isso. Ser igreja é mais amoroso do que isso. Ser igreja, meus irmãos, é ser parte de um corpo vitorioso. É ser parte de um corpo militante, e que um dia será triunfante em Cristo Jesus. Versículo 28 começa assim: e em nada estáis intimidados pelos adversários. O termo intimidados aqui é como quem corre, é como aquele estralo que dá e os cavalos correm da guerra. É alguém que está fugindo do campo de batalha, intimidados, com medo, acovardados. Uma postura covarde, medrosa, só pode ser de alguém que não faz parte de um exército. Só pode ser de alguém que olha para um lado e olha para o outro e não vê ninguém para lutar ao seu lado. Escore-se na igreja de Cristo Jesus. Mas quem são esses adversários? Paulo fala lá em Filipenses 3:2: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ele diz que aqueles que são os legalistas, aqueles que são os libertinos e aqueles maus obreiros são aqueles que são os adversários que nós devemos estar prontos para estar contra eles. Como identificar o mau obreiro? A palavra. Todo sermão é isso. Só não aprende quem não quer. Quer ficar firme? A palavra. Leia, aprenda, estude. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros da salvação, e isso da parte de Deus. E isso aqui é muito claro, porque para aquelas pessoas, esse povo cristão só pode ser louco. Esse povo cristão, eles estão se entregando à morte, dia após dia. Esse povo cristão só pode estar maluco. Quem entrega a própria vida? Quem pode entregar a própria vida em amor de um tal de Cristo? Eles entregam os próprios filhos, eles entregam as próprias vidas.
Eles não se importam em morrer em fogueiras, por feras, serem arrastados pelas cidades, e eles continuam pregando o evangelho. Mas é que, sim, para eles parece perdição, parece que o nosso Deus está perdendo. Mas nós, ao sabermos que estamos sofrendo e padecendo por Cristo, é motivo de alegria. Porque Cristo foi o exemplo supremo de alguém que sofreu. E nós temos a honra de poder sofrer também. O destino dessas pessoas que zombam dos cristãos está descrito em Filipenses 3,19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia. Deus transformará aquilo que eles acham que é glória em perdição. Deus transformará aquilo pelo qual eles mais se orgulham em motivo de perdição. Assim como Esther enfrentou um momento de crise, arriscando a própria vida para interceder pelo seu povo, os filipenses também estavam sendo chamados para perseverar, sem medo, diante dos adversários. Você está perseverando na luta da fé? Ou você está lutando sozinho ainda as batalhas? Você está firme na igreja? Ou você está querendo levar o mundo nas costas? Ou fingir que a igreja é só um passatempo? Tem dado certo? Você tem conseguido aquilo que você procura? A sua vida está melhor longe da igreja do que perto? Eu penso que não. Pense na sua caminhada de fé. Você tem alguém ao seu lado? Alguém que ora com você? Alguém que compartilha suas lutas e recebe encorajamento? Não há vitória solitária no reino de Deus. A unidade da igreja começa na sua atitude de humildade, de reconhecer que você não é onipotente. É de reconhecer que você não é totalmente capaz e você precisa de Deus, você precisa da comunhão, você precisa dos seus irmãos. E você tem contribuído para a unidade da igreja. Você tem olhado aqueles irmãos que estão cabisbaixos, aqueles irmãos que não parecem bem, ou aqueles irmãos que estão bem. Você tem sido irmão para esses irmãos. Você tem se sacrificado por esses irmãos. Assim como Cristo se humilhou para nos reconciliar com Deus, nós somos chamados para fazer isso também em nossos relacionamentos. Nós somos chamados para sermos corajosos em meio à oposição. Você tem enfrentado adversidades? Adivinha só, provavelmente o irmão que está ao seu lado também está enfrentando adversidades. Todos nós estamos. Em graus diferentes, é claro. Mas todos nós estamos lutando com alguma coisa constantemente. A nossa segurança não está na forma como nós vamos fazer isso, mas está em Cristo Jesus. Porque se nós estamos com Ele, o nosso general, se estamos com o exército de Cristo, não há o que temer. Não há o que temer. Nós somos fortes como o corpo de Cristo. Lembre-se, nós não estamos em uma batalha infindável. Lembre-se que Cristo já venceu essa batalha. Use essas palavras para fortalecer os fracos da fé. Use essas palavras para te fortalecer quando você estiver fraco na fé. Em terceiro e último lugar, nós vimos aqui como permanecer fiel em meio ao sofrimento. Em primeiro lugar, vivendo de modo digno do Evangelho. Em segundo lugar, perseverando com firmeza em meio à oposição. E em terceiro e último lugar, reconhecendo o sofrimento como um privilégio concedido por Deus. Um privilégio concedido por Deus. Versículo 29 diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele. Foi dado a graça de poder morrer por Cristo. Jesus, Ele ama e permanece com os seus discípulos, mesmo em meio ao sofrimento, porque eles são um, assim como nós somos igreja. Portanto, quando um está mal, todos estão mal. Quando o irmão não está bem, nós todos precisamos resolver isso. Quão lindo é quando um irmão não está bem e a igreja toda se reúne em oração, intercessão por aquele irmão,
Que lindo é quando os irmãos dobram os joelhos para orar uns pelos outros. Nós devemos ensinar as crianças a fazerem isso, mas para isso precisamos fazê-lo. O cristianismo não é apenas outra religião. E é por isso que o mundo te odeia. E é por isso que o mundo sempre odiou os cristãos. Porque o cristianismo é extremamente exclusivo. Não existe abertura no cristianismo. E isso, por vezes, foi motivo de perseguição. Quando os cristãos diziam para os soldados romanos: nós não iremos adorar ao imperador, nós não iremos adorar a cidade de Roma, porque nós só temos um Deus, um só Senhor, uma só fé. Eles eram perseguidos e mortos, porque eles não abriam mão, e nós também não devemos abrir mão da nossa fé. Só existe um caminho, não existe outro. Uma pessoa muito querida, a quem eu amo muito, não é cristã. Eu estava sentado conversando com essa pessoa, e ela me fez uma pergunta. Ela disse: eu faço coisas boas, eu não tenho mágoa de ninguém, eu perdoo as pessoas. Eu vou para onde quando eu morrer? Que pergunta difícil, meu irmão. Que pergunta difícil. Porque a Bíblia não nos permite dizer que as pessoas que fazem as coisas boas vão para o céu. A Bíblia não nos permite dizer que as boas obras nos levam para o céu. A Bíblia não nos permite dizer que as pessoas a quem nós amamos, de todo o nosso coração e alma, vão diretamente para o céu. E quão triste é para um pai, quão triste é para um filho, quão triste é ver a sua esposa ou seu esposo, o seu filho, os seus pais, seus tios, primos, quem for, seu amigo, essas pessoas que você ama tanto, tanto admira, mas caminhando em direção ao inferno. Não existe outro caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho não aceita falsos deuses. O Evangelho rejeita falsos deuses. Não dá para negociar com o Evangelho. Não dá para negociar com a fé em Cristo Jesus. Não há outro Deus. Não coloque o seu trabalho acima do Evangelho. Não coloque a sua família acima do Evangelho. O nosso Deus é um Deus que tem ciúmes. Ele não aceita ninguém no lugar dele na sua vida. Se Deus não está em primeiro lugar na sua vida, quem está? Provavelmente é um ídolo. E provavelmente o levará à perdição. E Paulo está dizendo aqui que o Evangelho não só leva a crer, e isso é tão fantástico, porque o privilégio não é só a graça de crer, porque Deus nos dá a fé, mas Deus também nos dá a graça de padecer, de sofrer por Cristo Jesus. Isso não é algo a ser temido, isso é algo a ser vivido com muito orgulho e muita alegria. Pois, se padecer, padeci. É um privilégio sofrer por Cristo. É doloroso, é claro que é. A batalha é árdua, é claro que é. Mas juntos nós podemos vencer. E o apóstolo Paulo, ele queria que os filipenses soubessem que eles não estavam sozinhos nisso. O versículo 30 diz: pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e agora ouvis que é o meu. Aqui Paulo está mostrando: vocês
passaram pelas mesmas coisas que eu, vocês viram as coisas que eu vi, vocês também estão vendo as pessoas morrendo pelo Evangelho, vocês também estão vendo as pessoas tentando adentrar a igreja com falsos ensinos. Vocês estão vendo isso e vocês estão sofrendo junto comigo, com cada pessoa que se afasta da fé, aquele que estava ao seu lado, que você chamava de irmão e que agora abandonou a fé e detesta Cristo. Quão dolorosa são essas coisas. E ele está falando que os filipenses estão vendo isso também. E também ouvindo. A sua fé precisa ter persistência. A sua esperança precisa ter persistência. O que Paulo queria é que eles imitassem a confiança em Deus e esperassem no Senhor, mesmo em meio ao sofrimento, assim como diz lá em Isaías 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Com Deus ao seu lado, é possível vencer essa batalha, meu irmão. Qualquer que seja, é possível vencer, porque Deus está ao seu lado. O sofrimento traz a alma do crente para mais próximo de Cristo. O crente, em seu sofrimento, pode experimentar e começar a entender o que Cristo fez por nós naquela cruz. Consequentemente, o sofrimento nos traz segurança da salvação, porque importa sofrer por aquele que nos amou. Pense nas provações que você tem enfrentado. Você tem visto essas provações como castigo de Deus? Ou você tem visto essas provações como uma oportunidade de testemunhar o amor de Deus? Você já parou para agradecer a Deus pela sua fé, mas também pelo seu sofrimento, mas também pelas provações que você passa? Por vezes o crente vem e pede oração: nossa, eu estou passando por uma luta, ore por mim. E nós oramos e ele passa por aquela situação, e ele sai daquela situação e diz: ufa, me livrei daquele mal. Mas ele não consegue ver um pingo de bondade ou um pingo de evolução, nada que Deus usou para tratar a vida dele. E nossa, como Deus usa o nosso sofrimento para o nosso bem. Como Deus usa. Comece a ver isso. Comece a analisar no seu sofrimento o que Deus tem a te falar. As coisas boas que Deus tem para você. E Ele tem. O sofrimento é a evidência da nossa identidade de Cristo. Cristo é sofredor. Nós, como povo de Deus, também somos sofredores. Você tem se sentido desanimado, confuso ao passar por várias e várias provações? Que tal você se lembrar de quem é Jesus? Aquele que andou sobre as águas, aquele que curou aquela mulher que sangrava há 12 anos, aquele que disse para aquela mulher naquele poço tudo quanto ela tinha feito. Lembre-se daquele que curou o cego, o paralítico. Lembre-se daquele Jesus que te resgatou do corpo da sua morte e te trouxe a vida. Quando você se lembrar desse Jesus, você vai lembrar e você vai entender que o seu sofrimento tem um propósito. E que maravilha é sofrer pela nossa fé. Nas suas aflições diárias, como tem sido a sua atitude ao passar por sofrimento? Você tem sido como aquele cão raivoso que está com espinho na pata e morde todos que chegam perto? Ou você tem sido aquele que, mesmo em meio à dor, testemunha do amor de Cristo e de como Cristo, mesmo em meio ao sofrimento, está junto com você e sempre estará? Deus não te abandona no sofrimento. Ele te sustenta e te dá força para louvá-lo em meio às tempestades. Louvá-lo em todo o tempo. Louvá-lo. É para isso que nós existimos. Para louvá-lo. Para concluir, como permanecer fiel em meio ao sofrimento? Vivendo de modo digno do Evangelho. Não é apenas uma escolha, apenas em tempos de paz ou tranquilidade,
Mas nós devemos viver em modo digno de evangelho em vários aspectos de nossa vida, inclusive no sofrimento e na tristeza e na dor. E quando nós estivermos mais para baixo, aí que nós devemos testemunhar do amor de Cristo por nós. No sofrimento, precisamos ser perseverantes, firmes na fé. Perseverando com firmeza em meio à oposição, e aqui não é apenas resistir às pressões externas, mas também resistir às pressões internas. Não se entregue ao pecado. Não se entregue ao adversário. Não se entregue à sua situação. Não jogue a toalha. Continue lutando. Em terceiro e último lugar, nós vimos que precisamos reconhecer o sofrimento como um privilégio concedido pelo nosso Deus. Não há nada mais precioso do que viver desta forma para Cristo. Não há nada mais precioso do que nós testemunharmos o amor de Cristo para todos à nossa volta. Eu espero que ao final dessa mensagem seja claro que todos nós fomos chamados para viver de maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, a Tua palavra foi lida, Pai, exposta aqui essa noite. Ajude-nos, Pai, a vivermos de modo digno do Evangelho. Ajude-nos, Pai, em meio ao sofrimento, em meio à depressão, à ansiedade, em meio às coisas, às tempestades dessa vida, ajude-nos a encontrar a luz, ajude-nos a encontrar aquilo que nós devemos nos motivar dia após dia. A Tua palavra nos guia, luz para os meus pés, é a Tua palavra. Ajude-nos a caminhar em direção ao alvo. Ajude-nos em meio ao sofrimento, que sejamos crentes, firmes, entendendo que até mesmo o sofrimento é dádiva do Senhor. Que bom é servir ao Senhor em toda situação. Ajude-nos na firmeza da fé. Nós não queremos mais, Pai, abandonar ao Senhor ou nos intimidar com os nossos adversários. Queremos permanecer firmes na fé, porque sabemos que o Senhor está conosco, porque sabemos que temos irmãos junto conosco, pertencemos a um grande exército, o glorioso corpo de Cristo, e temos o grande cabeça, o general, Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não há o que temer, não há o que temer. Oramos em nome de Jesus. Amém. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in endless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save.